Melhor, vamos ler só 2 versículos em Mateus 16. Vamos ser um pouquinho mais sintéticos. Mateus 16, 15 e 16. Desculpem novamente, ato falho. É melhor ler 13 a 16. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu peço que você agora vá para o Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos no versículo 60. Versículo 60 até o 69, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Glórias ao Senhor pela Sua palavra, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, eu dei um título para essa nossa conversa aqui hoje. O título da nossa conversa aqui hoje é: O mundo te pede uma confissão. Qual é a tua? Vou repetir. O mundo pede a você uma confissão. Qual é a sua confissão? Nos 2 textos que nós terminamos de ler, tem 2 interlocutores em comum. No primeiro, Jesus, meio que parecendo clima de eleição, Jesus querendo saber como anda o ibope aí, que dizem que eu sou? Os discípulos dizem: olha, estão dizendo que o senhor é um profeta desse que ressuscitou, Elias, João Batista, até Jeremias. Ok, mas Jesus não estava muito interessado no que os outros estavam dizendo que ele era. Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, aquele camarada, sempre expedido, primeirão da fila, às vezes se dava bem, às vezes se dava muito mal com Jesus. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ótimo. Essa foi uma confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessou. No segundo texto que nós lemos, Jesus acabara de dizer aos discípulos que o estavam a ouvir umas coisas que o pessoal não entendia. Eu sou o pão que desceu do céu e é dado por vós. O meu sangue também será dado por vós. Estabelecerei uma aliança. O meu Pai
E alguns acharam essa conversa muito estranha. Que negócio é esse? Que eu sou o pão da vida que desce do céu, porque quem come do meu corpo, do meu pão, comerá da minha carne, quem bebe do meu sangue, quem dele participa, terá vida. E o povo achou essa conversa muitíssimo estranha. E assim, devia ter pensado assim: esse Jesus ele não está batendo bem na cabeça dele, está falando umas coisas que não tem nada a ver, eu vou sair desse negócio. E Jesus viu que muitos se afastaram, porque na verdade, irmãos e irmãs, entenderam qual era o projeto de Deus, mas não toparam entrar na história. Saíram. Porque uma coisa é eu seguir um líder cujo final triunfante eu vou ver, ou de cujo final triunfante eu vou participar. Outra coisa é seguir um líder que está dizendo assim: no final eu vou morrer. Tem graça, não é verdade? A gente só gosta de coisas triunfantes, né? A gente torce para um time de futebol porque a gente espera que no final ele seja o campeão. A gente vota em A, B ou C porque espera que no final seja o eleito. A gente faz um tanto de coisa esperando que no final a coisa seja maravilhosa. Agora, estou seguindo um camarada que no final, se tudo der certo, ele morre. Isso é pior do que contar o final de um filme, né? Você não vai nem se interessar muito. Olha, eu fui ver um filme legal, no final você morre. Era mais ou menos essa uma história que não interessava muito àqueles que estavam ali, porque muitos seguiam a Jesus na expectativa de que ele se tornasse um rei superpoderoso, libertasse Israel de todos os seus percalços do jugo de Roma, e ele todo poderoso fizesse milagres e coisas mais, porque ele já fazia. Mas aqueles que entenderam que se tudo desse certinho, no final ele morreria, pularam fora. Ah, não, não dá, não dá. Jesus então virou novamente para os seus, aqueles mais próximos, Pedro, João, Tiago, Judas, o Judas, irmão dele, o traidor estava aqui também, os 12. Jesus virou para eles: e vocês? Vocês não querem ir também, não? Pedro, novamente, sempre Pedro, que é o personagem aí dessa história novamente. Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Aqueles que abandonaram o barco se prenderam a uma existência terreal e não perceberam que o projeto de Jesus Cristo era muito mais do que terreal. E não entenderam que para alcançar a vida eterna, a morte vicária de Jesus Cristo era necessária. Por isso não entenderam que era preciso que aquele grão morresse e nascesse uma planta viva, nova, uma oliveira verdadeira, e que a partir dela outros frutos viriam. Os discípulos entenderam que a eternidade estava amarrada no sacrifício de Jesus Cristo. Os outros não. Os outros tinham um projeto meramente existencial, preso a essa terra. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, quando ele fez para esses discípulos essas duas perguntas, que dizem ser o Filho do Homem, e vocês, por que vocês também não me abandonam? Jesus colocou para eles, e podemos contextualizar essa fala para hoje, no seguinte sentido: Jesus quer de nós também uma confissão. E o mundo também quer de nós uma confissão.
O mundo diariamente nos coloca numa situação de confissão. Eu vejo pessoas que, ao assumirem um certo grau de intelectualidade, têm a oportunidade de fazer seu mestrado, seu doutorado, e eu fico observando como algumas pessoas que tiveram uma formação cristã, passaram pela igreja, tiveram uma formação sólida cristã, daí a pouco vem com uma conversa meio mole, meio que tergiversando, meio que fazendo certas concessões que para mim e para o Senhor, mais para Ele, menos para mim, são impossíveis. Nós vivemos uma disputa em que quem comunga do pensamento científico quer que você diga o seguinte: olha, essa coisa de Deus, ela não combina com aquilo que a ciência diz, tentando colocar uma falsa dicotomia, um falso dilema entre o saber científico e o saber teológico, como se crer em Deus fosse uma demonstração de intelectualidade inferior. É isso que muitos tentam colocar na gente, principalmente vocês que frequentam as academias. E países que outrora foram países predominantemente cristãos e até predominantemente evangélicos, protestantes, hoje tem uma maioria sem religião ou ateia, e que se você disser assim, eu sou cristão, é quase que você dizer assim, eu sou um débil mental, eu sou um ser de segunda classe, porque é assim que o preconceito te vê. E eu sei que nessa muita gente embarca, muita gente boa, muita gente que teve formação sólida cristã, tem medo, tem vergonha de assumir a sua fé cristã, digamos, na frente do seu professor lá no mestrado, lá no doutorado, lá no pós-doc, lá não seja onde for. Quem verdadeiramente se interessa por conhecer o que é o pensamento cristão e o que esse pensamento cristão significou e ainda significa para a estruturação da sociedade, principalmente a sociedade ocidental, vai entender que aquilo que Jesus Cristo trouxe de valores, que hoje são valores que estão disseminados na sociedade cristã ocidental, e nós então passamos no terreno muito perigoso de viver um cristianismo meramente filosófico, mas um cristianismo sem Cristo. Porque aqueles que são valores do cristianismo, a sociedade ocidental absorveu e muito bem. O humanismo está aí. O humanismo, ele é em grande parte resultado de uma visão cristã, mas uma visão cristã filosófica. Quando Jesus Cristo chega e fala, olha, ao invés de olho por olho, dente por dente, eu digo, ama o teu irmão. E quantas vezes nessa sociedade brasileira, nós às vezes tomados de muita ira da violência, queremos resolver o problema da violência com mais violência, mas vem a lei e diz, olha, não. E as leis foram feitas segundo uma forte influência do pensamento cristão, porque nós sabemos que a nossa Constituição, ela é permeada de valores cristãos, valores como liberdade. Liberdade é uma palavra que não existia do ponto de vista do indivíduo, até que o apóstolo Paulo chamou para si toda a compreensão da palavra liberdade para o indivíduo, e não somente liberdade no sentido coletivo. E Jesus Cristo também chamou a palavra liberdade e deu a ela uma força muito grande, dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Valor como perdão. Os judeus
não suportam uma judia chamada Hannah Arendt, porque Hannah Arendt, ela compreendeu o significado do perdão, e quando ela viu um algoz nazista sendo julgado em Jerusalém, ela disse que sentiu compaixão. Para a religião judia, compaixão não é possível. Quem matou no Holocausto tem que morrer. Quem matou tem que pagar completamente por todos os erros que cometeu. E Hannah Arendt, ela teve compaixão daquele homem, e ela disse: eu entendi o significado da palavra perdão. São palavras, são termos cristãos, que não era possível você perdoar antes, como hoje nós perdoamos, como hoje nós oramos, quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, como dizem os irmãos católicos, ou como dizemos os evangélicos, perdoa as nossas dívidas. E aí eu digo que os irmãos católicos preferem dívida à ofensa, porque a ofensa fica parecendo uma coisinha aqui pessoal. Dívida é muito mais, é inclusive financeira. Dívida é inclusive financeira. Existem povos, existem países que não têm condição de pagar suas dívidas. Não tem condição. Muitos países da África não têm condição de pagar suas dívidas. E os países mais ricos precisam entender isso e perdoar as dívidas mesmo, dívida financeira, sob pena desses países nunca alcançarem um grau de desenvolvimento humano mínimo. São conceitos, irmãos e irmãs, que nós deixamos de lado e deixamos que o mundo aproprie-se desses conceitos. São conceitos cristãos. E eu acho muito engraçado quando alguém hoje tenta viver uma vida deixando de lado aquilo que é fundamental para nós, a presença daquele que colocou tudo isso dentro de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você estiver em um debate com qualquer pensamento científico, alguém vai te dizer assim: escuta, você vem com esse papo de um Deus que morreu e ressuscitou, que nasceu de uma virgem, isso é impossível. Eu falei assim: claro que isso é impossível. Está aqui o Dr. Robson, que é médico, nunca deve ter visto ninguém ressuscitar, nem nenhuma mulher engravidar, sem que tivesse ali a presença de um homem, ou de um parceiro, ou de um esperma, ou do que for. Mas nós cremos em um Deus em que fazemos como Santo Agostinho: creio porque é absurdo, senão não cria. Agora, não queira ninguém querer botar balizamentos na nossa fé a partir de pressupostos científicos. E aí o nosso inesquecível pastor Rubem Alves, outrora pastor, depois filósofo, ele disse: olha, a ciência, ela quer te enredar para certo tipo de pensamento, e à medida em que ela vai te querendo enredar, ela chega numa determinada ponta em que ela própria também não tem resposta. E aí quando você pergunta para a ciência: então ciência, se o mundo não foi criado segundo aquela alegoria belíssima, aquela quase fábula do Gênesis, se não foi feito daquele modo, como foi mesmo que o mundo foi criado? O mundo foi criado no Big Bang. Que beleza. Então demonstra para você como o Big Bang não é demonstrável, senão você teria como reproduzir outros e outros. Você tem que acreditar. Então daí a pouco a ciência está te pedindo também um gesto de fé, de crença. Ora, essas coisas não são assim. E Rubem Alves faz a advertência: olha, o mundo passou muito bem sem a ciência até 5 séculos atrás. Criada, fundada, desenvolvida de 5 séculos para cá, nunca o mundo sofreu tanta ameaça de extinção.
Depois da ciência, nós tivemos aí 2 grandes guerras mundiais e temos aí bombas suficientes para acabar com o planeta umas 5 vezes. Mas isso quer dizer que a ciência é ruim? Não. Ruim é o uso que a gente faz dela. Óbvio, nós temos alcançado o bem-estar, nós temos alcançado uma qualidade de vida inestimável. Uma mulher de 45 anos no início do século passado era uma mulher velha, acabada. Uma mulher de 45 anos neste século é uma mulher extremamente jovem e bonita. Viver 70, 80, 100 anos, o avô do Eduardo está lá, vai caminhar para os 100, lúcido, né, Eduardo? Minha mãe está com 80, vai fazer 84 de batistério, 87 de carteira de identidade, e ela cuida de toda a casa, e ela dá notícia de todas as coisas. Nós aqui temos uma expectativa de vida de 77 anos, graças ao desenvolvimento científico. Mas nós dizemos, esse desenvolvimento também faz parte do plano de Deus. No passado, já estou caminhando para a conclusão, eu tive um tio muito autoritário, aquele homem assim, extremamente o senhor da casa, e evangélico, e as filhas deles só podiam estudar até o 4º ano para aprender a ler e escrever e cozinhar, lavar e passar. Os filhos podiam estudar até mais adiante. Mas um dos motivos era que a escola colocava muita coisa desnecessária na cabeça das pessoas. Outros, e isso até hoje acontece, não deixam os filhos irem para a universidade, porque a universidade vai colocar muita minhoca na cabeça dos meninos. Mas antes de você pensar assim, é bom sentar com o seu filho e dizer: olha, na universidade você vai aprender muita coisa, retenha tudo que for bom, mas guarda aqui a sua fé, porque para quem verdadeiramente sabe entender o que é conhecimento científico, o que é conhecimento religioso, o que é senso comum, o que é filosofia, você vai transitar muito bem entre essas coisas. E um dos maiores evangelistas, um dos maiores propagadores do cristianismo para mim é um ateu. Se chama Jean-Luc Ferry, filósofo francês, que foi ministro da cultura do Mitterrand. Jean-Luc Ferry tem um livro fininho intitulado, a ideia do título, não me lembro direitinho do título, mas é assim: como o cristianismo se tornou uma forma superior de religiosidade. Jean-Luc Ferry diz o seguinte: o cristianismo se tornou superior porque ele suplantou a filosofia grega. E aí, como que foi isso? Olha, a filosofia grega dava às pessoas uma visão de mundo, mas o cristianismo, além de abraçar o pensamento grego, falou assim: olha, mas a vida não termina aqui, existe uma eternidade. E as pessoas abraçaram isso. Foi isso que aconteceu naquele encontro de Jesus. Os que abandonaram não enxergaram que a eternidade tinha que passar pela morte dele. E graças a Deus, aqueles que entenderam que a eternidade passava pela morte de Cristo foram os nossos pais na fé. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Se o mundo te desafiar amanhã, Lucas, Raíssa, quem está aí na faculdade, Ana Laura e tantos outros que estão aí na faculdade, não tenham vergonha de dizer: eu sou cristão, eu sou cristão, eu creio, e não é uma forma inferior de pensar, nem sou intelectualmente desprovido, eu creio. Faça uma defesa da sua fé. Isso tem um nome, isso se chama apologética. É um palavrão, mas quer dizer: saiba defender a sua fé, saiba conversar com a sua fé. Não sei se Guilherme está aí, está lá em cima. Cadê Guilherme? Guilherme é um cara lá da psicologia. A psicologia é uma ciência que parece que ela tenta ocupar o lugar do pecado e tenta eliminar o conceito de pecado. Então o cristianismo todo tempo fica assim: olha, não existe essa coisa mais de pecado, existe aqui, não, vem aqui. Então não é nada disso. O Guilherme vai ter que saber trabalhar isso, trabalhar o erro, a culpa,
o perdão, o arrependimento, seja na perspectiva da psicologia, seja na perspectiva teológica. Na perspectiva teológica é pecado, e nós vamos dizer, é pecado. Vá trabalhar psicologicamente todos os seus rudimentos e estrutura, mas não pode, uma pretensão científica, eliminar aquilo que na teologia nós dizemos: pecado é pecado, errou o alvo, não acertou, desagradou a Deus, pronto, acabou. E assim a gente vai caminhando, mas não podemos deixar essa perspectiva de lado. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos pessoas como Pedro e como tantos outros, que quando nos pedirem uma confissão, nós demos. Sabe por quê? Se você titubear em dizer eu sou cristão, você vai negar a Cristo, e aí vai pegar muito mal para você. Quem nega a Cristo não tem parte com ele. Aquele que não me confessar diante dos homens, o que ele disse? Eu não o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. E cuidado com as vaidades. Ciência é muito boa, mas cuidado com as vaidades. Você pode se perder, e você poderá perder aquilo que é fundamental, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.